Olá! Capela do Alto é um município com aproximadamente 20 mil habitantes, localizado na região administrativa de Sorocaba, a cerca de 170 quilômetros da capital do estado de São Paulo. Assim como todo o estado, o município vive a expectativa da vacinação contra a Covid e que a capital do Milho Verde volte à rotina de uma cidade aconchegante do interior. Para nos fazer um panorama do município, Conexão Legislativa recebe o secretário de Saúde de Capela do Alto, José Reinaldo de Almeida Júnior. Seja muito bem-vindo, secretário. Olá, Melissa, tudo bem? Obrigado aí pela recepção. Fico honrado em participar aí do programa. Secretário, como Capela do Alto enfrentou a pandemia? Como é que foram esses meses de 2020, sem que a gente estivesse esperando uma pandemia, né? Como é que vocês enfrentaram a situação? Então, na verdade, continuamos, né, Melissa, enfrentando essa situação, uma situação difícil, né, que assola o mundo inteiro e Capela não é diferente, né? O município é uma cidade basicamente agrícola, né? Então, os recursos são recursos poucos, contamos com atenção básica somente e dependemos dos municípios vizinhos, das regulações para dar destino aos nossos pacientes. Mas o município vem com responsabilidade, fazendo um trabalho diferenciado, criamos uma ala de isolamento, já lá no comecinho da pandemia, então temos resultados expressivos, né? O município, como todas as outras cidades, sofre com o número de casos, né, positivos, com mortes, mas temos hoje um número de recuperação bastante alto, aqui temos em torno de 94%, nosso número de letalidade ele está abaixo de 2%. Então, nessa ala isolada do município, até hoje, a gente tem quase 9 mil pessoas que passaram por ela, e a gente conta nessa ala isolada com médico, enfermeiros, então, tudo à parte, fora do nosso pronto atendimento. E aí fomos, como os outros municípios, dia a dia, aprendendo, né, a lidar com essa doença. Não é 100% ainda, né, mas conseguimos evoluir bastante aí. E a população colabora bastante no município, né, então a gente tem aqui, por ser uma cidade pequena, a gente conhecer grande parte da população, a gente tem sim tratado de forma diferenciada essa doença. Fiquei pensando nisso, de que com 20 mil habitantes dá para conhecer todo mundo, né? Com um pouquinho de esforço dá para conhecer todas as pessoas. Sim, né? A gente tem e a história né? Aqueles tem alguns que são conhecidos e a maioria ainda tem um parentesco familiar, né? Então é uma cidade que tem aí basicamente foram de seis, acho que se não me engano são seis famílias que fundaram. Então acaba que se pegar lá no fundo, né? Todo mundo que é meio que parente dentro da cidade, né? Com certeza. Secretária, a gente vai aprendendo a lidar com o vírus ao longo das semanas e dos meses. Os protocolos foram sendo ajustados com relação à medicação mais eficaz foi sendo testada. Quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram? O senhor acha que as dificuldades foram as mesmas de uma cidade como Sorocaba, por exemplo, que é uma cidade grande que está aí na região? Então, na cidade pequena a gente tem, né, um pouco mais de tranquilidade, porque não temos grandes centros de aglomerações, né, o comércio da cidade é um comércio relativamente pequeno comparado com as cidades maiores, né, mas eu acredito que as dificuldades sejam as mesmas. Talvez uma cidade maior, com recursos a mais, né, tenha a capacidade de fazer o enfrentamento de uma forma diferente, como criando hospitais de campanha, adquirindo leitos de UTI, né, que uma cidade do Porto de Capela, infelizmente, a gente não teve como fazer dessa forma. Mas em si, a doença é da mesma forma, né? Eu acho que o grande diferencial dessa doença é aquela tratativa precocemente, né? É a gente conseguir detectar isso de forma mais precoce. Aqui em Capela nós testamos já praticamente 15% da população. Então, é um número expressivo, né? E para um número de positivos de mais ou menos 715 pessoas. Então, assim, a gente tem êxito na equipe que faz o manejo aí do pessoal com suspeita ou com coronavírus positivo de uma forma diferenciada. A gente tem aí um número expressivo, ele é expressivo, né? 15% da população
é um número diferenciado, né? Sim, com certeza. Eu acho que poucas as cidades conseguiram atingir esse patamar, porque realmente teve essa dificuldade. Claro, a gente está falando de uma cidade de 20 mil habitantes, é claro, mas dentro da estrutura do município, 15% é um número muito significativo. A gente lembra que a testagem não é mais barata para vocês, é o mesmo preço dos outros locais. Então, quer dizer, a dificuldade não é pequena, né, secretário? É considerável. Sim, e aí todo o engajamento de uma equipe, né, Melissa? Aí que faz o diferencial de uma cidade pequena, porque quando o pessoal da enfermagem trata, às vezes está tratando de um parente, de um conhecido, é feito de uma forma diferenciada, o cuidado é um cuidado diferente. Então, graças a Deus, né, aconteceu, infelizmente, perdemos pessoas aqui, a gente tem um número de óbitos também na cidade, como todas as outras cidades têm, mas os casos curados, os recuperados são muito grandes. 94% de cura também é um número diferenciado, né? E a gente entende que é Sim. por esse motivo, né, de ter um protocolo instituído, que na verdade é um protocolo. A gente pede aos médicos que desde o início, mesmo no caso suspeito, a gente não tem um medicamento ou uma cesta de medicamento definida que vai ser essa a medicação. Os médicos, cada um tem a sua conduta, né? Cada um tem, né, o seu conhecimento. Então a gente pede para eles que seja feito de forma tratamento, e acredito que isso deu muito resultado no município. Secretário, como é que foi a estratégia de combate ao vírus com os grupos de maior risco, como idosos, por exemplo? A gente sabe, a recomendação inicial era um cuidado maior com relação aos idosos, com relação às pessoas com comorbidades. Vocês voltaram o olhar para esse público inicialmente, ou ao longo da pandemia não deixaram de ter o olhar para esse público? Como é que foi? Então, na verdade, até hoje a nossa preocupação maior são essa classe, por esse motivo, né, que quando acontece de adoecer, infelizmente tem casos mais agravados, né, necessitam de uma internação, de um hospital, de um recurso diferente. Então, o que a gente trabalhou muito aqui foi a informação precoce, né, o município, a prefeitura tem uma rede social muito forte, de muita aderência à população, então a gente focou muito nisso. Fizemos muitas lives junto com o prefeito, informando a população, pedindo, orientando, informando o que o município estava fazendo. Então, acho que essa transparência, né, ela leva a população aquela credibilidade, aquele acreditar que realmente eu preciso usar máscara, se eu puder eu tenho que ficar em casa, que eu não preciso, que eu não posso aglomerar naquele momento. Então, a população ela é muito participativa nesse aspecto. O senhor falou aí agora da população ser participativa e também das pessoas se conhecerem muito. Teve dificuldade para as medidas de segurança, as medidas de controle sanitário serem implantadas no município, como, por exemplo, o uso de máscara, o distanciamento, o álcool gel. As pessoas aderiram bem a essas regras aí em Capela do Alto? As pessoas aderiram, certo que tem, né, resistência, como tem todas as cidades, né, tem aquelas pessoas que não gostam, que se incomodam, mas o município fez diversas campanhas para isso, fornecemos máscaras, inclusive, orientamos bastante, a gente vê o comércio usando bastante álcool gel, né, a gente percebe que mudou o hábito das pessoas, lavar as mãos, então a gente bateu muito forte nesse tipo de informação. A gente tem como todas as cidades, aquelas pessoas que não gostam, que se incomodam com isso, mas assim, há um respeito, que dentro do espaço público, dentro de um comércio, às vezes acontece uma feira, alguma coisa, as pessoas estão se protegendo lá. Então, acho que não é diferente em lugar nenhum, né, Melissa? Acho que o brasileiro foi pego de surpresa, como o mundo inteiro foi assim, infelizmente, né? Então, estamos vivendo aí momentos de aprendizado, né? Uhum. Vocês conseguiram fornecer máscara para os munícipes, secretário? Conseguimos com parcerias aqui com instituições privadas, né? Bem no começo da pandemia tivemos aí uma confecção, um número grande de confecções de máscaras
Teve uma empresa que fez toda a higienização depois confeccionada, nos mandou ela de forma empacotada, e aí distribuímos nas unidades de saúde, as pessoas que não tinham, que vinham buscar um serviço de saúde naquele momento sem o EPI, distribuímos as nossas máscaras, foi até pauta na mídia local aqui da região, Uhum. e isso. A gente teve também a guarda municipal fazendo essa distribuição em filas de banco, filas de lotérica aqui da cidade, orientando a população. Então foi feito um trabalho diferenciado, né, nesse aspecto. Inclusive, além da máscara, tivemos, né, e temos ainda as sanitizações em locais que concentram maior aglomeração, Uhum. como a unidade de pronto atendimento, mercados, lugar de banco, lotérica, as filas. Então isso acontece constantemente e continua acontecendo ainda. Uhum. Secretário, como é que é a estrutura de saúde de vocês? Vocês têm hospital, têm UPA? O que que vocês têm aí de estrutura de saúde? Nós temos aqui no município um pronto atendimento, que faz o Uhum. atendimento de urgência e emergência, e temos UBS, Unidades Básicas de Saúde, no município. Então, né, é um município pequeno de estrutura de saúde, né, com 20 mil habitantes, não tem muito como ter alguma coisa mais especializada. E a parte de especialização, a gente depende das grandes cidades, né, como Sorocaba, por exemplo. Sim, foi por isso que eu perguntei, porque a gente sabe que ficou muita demanda represada ao longo desses meses da pandemia, né, secretário? Muita gente que tinha cirurgia marcada, que tinha tratamento mais complexo marcado, precisou dar uma pausa ou desacelerar, né, esses tratamentos por causa da pandemia, até para não haver contágio aí. E aí eu queria saber se esse represamento dessa demanda acabou influenciando, por exemplo, nas UBSs e nas UPAs do município. Como é que vocês estão lidando com essa saída da pandemia, né? Porque a gente já está considerando que já está acabando, né? Sim, sim, se Deus quiser, né, Melissa? Então, na verdade, esses procedimentos não são feitos no município, mas nós sofremos, que Uhum, dependemos né, dos hospitais da região que tiveram, né, a sua modalidade meio que adaptada, né, para o Covid, criou-se leitos, enfermaria, leitos de UTI dentro dos hospitais, e a parte de cirurgias eletivas, tratamentos eletivos, elas foram suspensas. Elas estão até o momento, né, hoje a gente está assim, na fase vermelha, mas elas estavam sendo retomadas, né, aí veio aí esse final de ano e teve um aumento considerável nos casos positivos. Então, assim, hoje está de novo, novamente está paralisado. O município conseguiu algumas vagas no período que teve aquela baixa, né, que os hospitais começaram a ser voltar à função que eles tinham das cirurgias. O município começou a voltar para produzir também, né? Agora, nesse momento, está se retomando de novo, né? Está havendo uma modificação novamente para leite de UTI, leite de enfermaria Covid, e aí essa demanda acaba ficando represada, né? uhum. Uma coisa que tem muito diferenciada, que foi disponibilizada pelos AMES aos municípios, é um centro de pós-Covid. Né? Isso aí foi tenho contato com pessoas aqui da instituição, aqui da unidade de saúde, que usaram, usufruíram do serviço, precisaram usar. Tenho contato com munícipes também que usaram o serviço. E é um serviço diferenciado, porque como a gente está falando de uma pandemia, de um vírus, que ninguém sabe ao certo a maneira que ele se comporta de uma forma com uma pessoa, não com outra pessoa, ele é diferente. Esse serviço especializado, ele tem uma gama de profissionais que faz o atendimento, que é sabido que essas sequelas, tem pessoas que ficam com elas, né? Sequelas vasculares, sequelas cardíacas, sequelas pulmonares, respiratórias, então, enfim, esse serviço é um serviço diferenciado oferecido, né, aqui na região onde tem os AMES. Então, eu acho assim, isso foi um diferencial. Secretário, a gente já está na fase de recebimento das vacinas, né? Os profissionais de saúde estão sendo imunizados e a partir das próximas semanas a população também vai começar a ser imunizada aí pelos mais velhos, né? Queria saber, pelos mais idosos. Para os mais Eu queria idosos. saber é, como que está o recebimento das vacinas aí no município de Capela do Alto e quais serão as estratégias para vacinação?
Então, nós, como todas as cidades da região, também recebemos essas vacinas. Um quantitativo, ele não é, né, ele é picado nesse momento, mas já conseguimos vacinar todos os nossos funcionários do setor de saúde, de saúde municipal. Finalizamos eles, agora estamos partindo para os funcionários da rede privada, né, início agora a partir de segunda-feira. E no decorrer desses dias dos protocolos de vacinação, abrimos a inscrição para os idosos, né? Abrimos de forma de um formulário essa inscrição e a gente está acompanhando, né? Dia a dia, a gente vê que teve uma adesão. Hoje a gente tem mais de 1.200 cadastros. Estamos dividindo esses cadastros das pessoas por região da cidade, por bairro, e a ideia é a gente fazer essa aplicação das pessoas que necessitam dentro das casas, porque a gente entende que o idoso ele ficou até esse momento, né, em casa, isolado, para não se contaminar com o vírus. Então, assim, a ideia é não ter uma aglomeração nesse momento. Então, estamos aqui fazendo planejamento para início disso. A previsão acho que é 8 de fevereiro, né? A gente não tem ainda uma Exatamente. confirmação, mas a ideia é se iniciar nessa data, né? E, e a gente tem a expertise disso, né? Dessa vacinação em casa a casa. Foi feito isso, foi até noticiado nos jornais da região com a vacina da influenza no mês de março, né? Fizemos uma experiência bem exitosa aqui a respeito da vacinação e a gente está se planejando junto com a Secretaria de Epidemiologia, junto com o pessoal aqui da atenção básica, para oferecer esse diferencial, que é fazer em casa as vacinas para a população que assim entender que se faz necessário, né? A gente vai abrir também nos postos, mas estamos aí preparados para iniciar, se tudo der certo, a partir do dia 8 de fevereiro. Tá vendo, secretário, como é bom morar no interior? Olha que beleza, a gente tem a vacina em casa, maravilhoso, excelente. Porque assim, E aí, pode desculpa. falar. A gente dá um conforto à população, né, Melissa? Muitas das vezes estamos fazendo vacina, né, nos nossos avós, no avó de um parceiro de trabalho, enfim. Então, acho que tendo a oportunidade, por se tratar de uma cidade pequena, que a gente consegue, né, ter essa logística diferenciada, eu acho muito importante, né, dar esse conforto à população. Sem dúvida, e com certeza vocês conseguem evitar até que se propague ainda mais, é uma segurança até para o agente de saúde, para todos que estão ali lidando com a vacinação, né? Então, é realmente um diferencial que, infelizmente, um grande centro urbano não tem muito como Exato. fazer né, pelo volume de pessoas. Mas, secretário, a gente vem enfrentando aí, já desde o começo da pandemia, um movimento negacionista da doença, um movimento negacionista com relação à vacina, algumas pessoas com várias teorias contra a vacina. Como que vocês estão lidando? Aí em Capela do Alto tem esse problema? Como que vocês estão lidando com essa questão aí da possibilidade de algumas pessoas, alguns munícipes não aderirem à vacinação? Então, Melissa, eu tenho certeza que a partir do momento que se abre essas janelas, né, que a gente tem uma previsão das pessoas com as idades que serão tomar e começa a chegar as vacinas, esse número que ele existe, né, e acho que não é só no Brasil, né, no mundo inteiro tem pessoas que são aí ao contrário à vacinação, mas enfim, aqui para nós o que a gente vê é um número expressivo de pessoas para tomar a vacina. Tanto visto essa quantidade, o quantitativo nosso aí de idosos na cidade seria em torno de 2.000 e alguma coisa. A gente tem mais de 1.200 cadastrados. Então, assim, para nós aqui, a gente acredita que não tem essa dificuldade para vacinar a população. Ela está, assim, ansiosa pela vacina, pela chegada da data, da idade dela ser contemplada com a vacina. E eu acredito a gente não ter esse problema dentro do município. Secretário, eu entrevistei há algumas semanas o Dr. Marcos Bolos, que é do Centro de Contingenciamento aqui do governo do estado de São Paulo. Ele falou que a perspectiva dentro do centro de contingenciamento, se tudo der certo, é vacinar a população inteira até outubro, nas duas doses. Eu queria saber se vocês também têm essa perspectiva, se vocês também têm esse pensamento aí, mais ou menos dessa data. Lembrando que vocês estão em um município menor, mas tem as faixas de idade
aí que vão sendo liberadas as vacinas. Queria saber se a perspectiva de vocês é essa também. E mais, se o comércio vai conseguir aguentar esse impacto aí desse período de espera. Sim, né? A torcida, na verdade, né, Melissa, é para que isso aconteça, né? Que a gente consiga vacinar a nossa população, que a vida retome, né, de uma forma talvez diferente do que era antes dessa pandemia, mas nós precisamos achar uma normalidade para a gente viver mais tranquilo, né? Não sofrer tanto como estamos sofrendo nesse momento, né? Eu acredito também, né, que tem um esforço aí do governo e tem um plano que é o Plano São Paulo de vacinação. A gente estudou muito ele, enfim, teve algumas modificações, né? Mas eu acredito também que a gente consiga fazer, né, dessa forma, que as notícias são boas, né? A gente vê aí o pessoal se organizando para a produção de vacina, parece que vai engrenar aí a vacina, vai entrar em escala de produção. Então, assim, as perspectivas, elas nos deixam bastante otimistas aqui que voltamos a uma normalidade diferente, talvez, do que era, mas que a gente acha essa normalidade, um modo de viver, né, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais saudável, né? Porque o que a gente percebe é que a população adoecendo muito de doenças psicológicas, né, de depressão, de ansiedade. Então, isso aí, com a chegada da vacina, a ideia é que a gente também, né, tenha uma melhora na saúde da população. Quanto ao comércio, né, o comércio da nossa cidade, ele é um comércio pequeno e passa por dificuldades, né, como os outros das outras grandes cidades, e se virando conforme consegue, né? Aqui o município basicamente comércios pequenos, são comércios que não tem tanta aglomeração, um comércio que não é tão forte como as grandes cidades, mas a população é uma população trabalhadora que vai se reinventando, né? Eles vão se reorganizando, pensando de maneira diferente. Se não dá para abrir a loja, vamos tentar vender ela pela internet, pelo WhatsApp, e dessa forma vamos tocando a vida, né? Uhum. Secretário, o senhor mencionou essa questão da saúde mental. Vocês têm um apoio nesse sentido? Vocês têm uma estrutura no município que dê conta de atender uma maior demanda de saúde mental? A gente já percebe hoje o aumento dessa demanda. Ainda conseguimos, né? Damos contas, ainda temos né, especialista aqui no município, psiquiatra, psicólogos, mas a gente entende que no futuro bem próximo aí, se não tiver uma mudança, né, para uma melhora na questão da vacina, na questão da pandemia dar uma desacelerada, a gente acredita que esse número aumente mais, né? E o que a gente tem, a mão de obra que tem no município hoje, aí não é suficiente, né? Infelizmente. Pois é. Ainda falando sobre a questão de vacina, secretário, a gente sabe que outras vacinas não têm atingido as expectativas, como por exemplo o sarampo, e outras tantas aí não têm atingido o número mínimo, né? Os especialistas falam que o número de ouro aí de imunização são cerca de 75% da população, né, para erradicar determinados tipos de vírus. E aí eu queria saber como que isso em centros urbanos. Como é que tem sido em Capela do Alto essa adesão a vacinas? O município, aqui em São Paulo, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo está condicionando a atualização da carteirinha de vacinação às matrículas. Então, se a criança não tiver essa carteirinha atualizada, ela não vai poder se matricular. Eu queria saber se Capela do Alto tem necessidade de uma medida como essa. Nós já temos em discussão, junto com a Secretaria Estadual de Educação, desculpa, a Secretaria Municipal de Educação, uma tratativa de criar um projeto de criança vacinada, criança protegida. Nós já fazemos, antes da pandemia, busca ativa com os agentes comunitários de saúde, que vão às escolas, que buscam carteirinha das crianças, que é mandado um bilhetinho para o pai, que precisa passar na unidade, precisa atualizar aquela carteirinha. Então, esse trabalho já vinha sendo feito antes da pandemia, né? Começou-se essa discussão para validar isso, né? Eu acredito que no município não tenha a necessidade de se condicionar a matrícula a uma carteira de Uhum. vacinação
preenchida, porque a população em si, ela busca esse serviço. Nesse ano que nós estamos passando aqui, como não foi diferente, acho que no Brasil todo, né, teve essa defasagem aí enquanto vacina, mas por causa da própria pandemia, né, com a história da população não ir à unidade, né, tinha um preconceito de, não posso ir para a unidade de saúde, que tem contaminação lá, enfim. Mas eu acho que aí, voltando a uma normalidade, isso se reestruture novamente, né, sem a necessidade de ser obrigatório, mas a Secretaria Municipal de Saúde, ela visa sim, né, buscar essas crianças de forma para mandar um recado para o pai, que ele precisa passar na UBS do bairro dele para levar a criança para vacinar. Enfim, a gente tem uma adesão da população nesse sentido, né? Uhum. Secretário, o senhor chegou a se reunir com secretários de saúde dos municípios vizinhos para elaborar estratégia em conjunto de combate ao coronavírus? A gente sabe que muito município tem essa característica de ser dormitório, então as pessoas transitam, trabalham num lugar e moram no outro, e isso pode carrear o vírus, né, de um lugar para outro. Vocês tiveram essa preocupação em conjunto para elaborar estratégias que não permitisse que o vírus circulasse aí pela região? Sim, é feito mensalmente reuniões, né, com os gestores de saúde da região, na nossa DRS aqui de Sorocaba, e sempre é colocado em pauta essa tratativa, quanto à tratativa de um leito, de leitos de enfermaria que habilita, aí a troca de experiência, né, e o município também focou muito no plano de São Paulo, né, no plano que foi desenvolvido pela Secretaria Estadual de São Paulo. Então temos aí esse protocolo que nos norteia, né? Que a gente tem a direção lógico que com adaptações que os municípios, né, de menor porte sempre tem que fazer, não consegue fazer de forma incisa como está ali, mas a gente tem esse norte e nos casos das cidades vizinhas acontece, né, mensalmente uma reunião, a gente tem a tratativa com os outros municípios sempre, né? Mas é mais, no caso, Melissa, a parte de trocar experiência mesmo, tá dando certo tal coisa, vamos pensar dessa forma, enfim, foi porque é uma coisa nova que ninguém tem aquela, né, a certeza, ninguém tinha a receita pronta do bolo, é assim que dá certo, né? Então, assim, acho que nesse quase um ano de pandemia, evoluiu-se muito, né? Hoje tem protocolos diferenciados, tem medicação, hoje a gente vê uma vacina chegando, enfim, é um momento diferente, né? Sim. Secretário, como é que é o sistema de transporte aí do município? Teve aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, obviamente que não dá para comparar uma com a outra, mas aqui esse é um grande foco de problema de contágio do coronavírus. Como que é o sistema de transporte de vocês? E eu queria saber se a Secretaria de Saúde também tem esse olhar para outras secretarias para tentar ajudar outras secretarias a conter o problema. Então, na verdade, assim, o nosso transporte que gera realmente aglomeração é o transporte de estudantes dentro do município, que com a suspensão das aulas, né, ficou-se sem ter essa modalidade, e o transporte dentro do município, ele é muito pouco, ele não, quase que não tem, por ser uma cidade pequena, né, o que nós estamos tratando hoje com a Secretaria de Educação é o retorno, né, previsto aí já, né, o retorno de aula dos alunos, aí a ideia é que, lógico, que um número vai ser um número reduzido de crianças, mas a gente já tem toda uma tratativa de, por exemplo, aferir temperatura na entrada do ônibus, tem monitores dentro dos ônibus, então colocar uma criança no banco, outra no outro, para não deixar ter o contato ali no momento da viagem até as escolas, ter a desinfecção dos ônibus após as viagens. Isso é o foco hoje, na verdade, né? A gente está buscando achar um mecanismo para esse retorno às aulas nesse momento. Secretário, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Conexão Legislativa. Eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais aí, desejar muita saúde para os moradores de Capela do Alto e muito sucesso para o senhor nessa empreitada aí também de ajudar a conter o vírus e de vacinar toda a população. Muito obrigada. Pode fazer suas considerações finais. Obrigado, Melissa. Agradeço aí a oportunidade de trazer um pouquinho da nossa realidade aqui de Capela do Alto, né? E mostrar.
que apesar de ser uma cidade pequena, é um povo aguerrido que está lutando também contra esse vírus, como, né, está assim no mundo todo. Então, nós aqui agradecemos demais a oportunidade e desejamos, né, que se Deus quiser, aí em breve teremos dias melhores, né? Eu entrevistei o prefeito daí, o prefeito que quer, e ele falou que aí é capital do milho verde. Então, assim que terminar a pandemia, a gente vai comer milho verde em Capela do Alto. Combinado, vamos sim, comer um bolo de milho verde, tomar um suco de milho verde aqui, você vai gostar. Eu fico o convite Ó, aí, a hora que tiver a oportunidade, as portas estão abertas aqui. muito obrigada, secretária, obrigada pela disponibilidade de falar conosco. Esse foi mais um Conexão Legislativa. A gente falou da saúde na cidade de Capela do Alto, uma cidade de 20 mil habitantes, mas que também está no enfrentamento aí à pandemia. A gente falou com o José Reinaldo de Almeida Júnior, que é o secretário de Saúde de Capela do Alto. Você fica agora com a programação da Rede Alesp e você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais!